Áudio 14. Graças a Deus que nos deu vitória, graças a Deus que esteve no controle das nossas vidas, que até aqui tem nos ajudado. Que a paz de Cristo seja sobre a tua vida. Meu nome é Ana Amélia Vieira, falo da cidade de Rio Verde, Goiás. Estou aqui para estudarmos mais uma vez, mais um capítulo, mais um áudio abençoado do livro Armado para a Guerra, de Rick Renner. Que o Senhor assim te abençoe. Vamos para mais um estudo? Estamos no capítulo 7, que tem o título Fortaleça-se no Senhor. Antes de Paulo iniciar a sua mensagem sobre a nossa armadura espiritual, ele primeiro nos incentiva a recebermos poder espiritual. Continuando em Efésios 6:10, ele diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Nesse capítulo vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre esse poder sobrenatural que Deus disponibilizou para nós. Então, o que significa exatamente fortalecer-se no Senhor? Primeiramente, a palavra fortalecer foi extraído da palavra endunamor, que é um composto das palavras gregas en e dunamis. A palavra en significa em e a palavra dunamis significa força, capacidade ou poder. A palavra dunamis é de onde tiramos a palavra dinamite. Quando essas duas palavras são unidas, a nova palavra endunamo descreve um revestimento de poder e um fortalecimento interior. Ela transmite a ideia de receber a infusão de uma dose excessiva de força e capacitação interior dinâmica. Pelo fato de que a primeira parte dessa palavra significa em ou para dentro e a segunda retrata o poder explosivo, é fácil concluir que essa palavra retrata um poder que está sendo depositado em alguma coisa, como um recipiente, um vaso ou uma forma de receptáculo. A própria natureza dessa palavra significa enfaticamente que deve haver necessariamente alguma espécie de receptor dentro do qual esse poder seja depositado. E é aí que nós entramos em cena. Fomos designados especialmente por Deus para sermos os receptáculos do seu divino poder. Esse é o motivo pelo qual Paulo nos incentiva. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Suas palavras transmitem a ideia: recebam um fortalecimento sobrenatural, um depósito interno de poder no seu homem interior. Deus é doador desse poder explosivo e, de acordo com Efésios 6:10, nós somos os receptáculos nos quais esse poder deve ser depositado. O tempo grego usado em Efésios 6:10 é o presente passivo imperativo. Isso significa que Paulo não estava simplesmente sugerindo que eles recebessem esse poder. Ele estava ordenando a eles que o recebessem. E, além do mais, que o recebessem assim que possível. Não há dúvidas quanto às intenções de Paulo nesse versículo. O uso do tempo presente imperativo significa que ele os estava incentivando com palavras mais fortes. Ele estava ordenando que eles abrissem os seus corações para receber um toque completamente novo do poder de Deus em suas vidas. Além do tempo presente imperativo, Paulo também usa o tempo passivo em sua ordem para nos fortalecermos. O tempo passivo descreve o efeito progressivo e duradouro desse poder sobre a vida de um crente. Esse tempo nos diz que, embora haja um efeito fortalecedor imediato, quando o poder endunamo especial de Deus é liberado na vida do crente, ele é mais que uma experiência única. Ele é um poder sobrenatural que continua a fortalecer esse crente por muito tempo depois disso. Paulo dizia que há uma experiência progressiva com o poder de Deus que está disponível a todos os crentes. O apóstolo também sabia que precisamos desesperadamente desse toque especial do poder sobrenatural a fim de combatermos com êxito os ataques que o inimigo levanta contra nós nessa vida. Diante dessas verdades, Paulo nos incentiva a nos abrirmos para Deus em espírito, alma e corpo, para podermos receber a sua força sobrenatural. Na verdade, o desejo de Paulo de que recebamos esse poder é tão ardente que ele usa o tempo presente passivo imperativo. Mais uma vez, ele não está sugerindo que recebamos esse poder, ele está ordenando que nós o recebamos e que o recebamos tão depressa quanto possível. Com um tom de voz muito forte e autoritário, Paulo ordena a todos os crentes em todo lugar: sejam infundidos com força e capacidade sobrenatural. Sejam revestidos desse toque especial da força de Deus. Vocês precisam receber esse fortalecimento interior. Por que Paulo foi tão enfático nesse ponto? Porque ele sabia que precisamos receber esse poder antes que a nossa luta contra as forças invisíveis comece.
Sem o poder sobrenatural do Espírito Santo operando em nós, nenhum de nós é páreo para os esquemas e artifícios astutos de Satanás, ou pode resistir aos espíritos demoníacos que guerreiam contra as nossas almas. Satanás é inteligente, perspicaz, brilhante, sagaz, rápido, esperto e astuto. Ele é forte, capaz, poderoso, influenciador e determinado. Ele é um estrategista sábio que planeja e arranja de forma ordenada ataques sistemáticos contra a humanidade. Ele é a epítome de um oportunista que sabe exatamente quando atacar com seu poder destruidor. Naturalmente falando, nossa força física nem de longe pode se comparar à força do diabo. Nossa inteligência nem de longe alcança o seu brilhantismo. Nosso momento mais genial é completamente deficiente se comparado aos métodos astutos de pensar e de atuar do inimigo. Satanás era um anjo poderoso e brilhante antes de cair em seu estado atual de perversão. E embora caído, ele ainda reteve muito da sua antiga inteligência que lhe foi dada originalmente por Deus. É verdade que Jesus despojou Satanás de sua autoridade legal sobre nós. Não obstante, sua inteligência permanece intacta. E é essa mente perspicaz, brilhante, sagaz, esperta e astuta que o diabo usa contra nós hoje. O poder de Satanás não é páreo para o poder inigualável do Espírito Santo, e ele sabe disso. Portanto, ele procura passar a perna em nossa mente natural com estratégias malignas que inventou com sua mente incrivelmente inteligente. Para impedir essas estratégias satânicas, precisamos receber o revestimento do poder especial de Deus do alto. Quando a força sobrenatural do Espírito Santo é liberada dentro de nós, somos capacitados a lidar vitoriosamente com esse arqui-inimigo da fé. Foi por isso que Paulo ordenou à igreja primitiva que recebesse esse poder espiritual. E agora a palavra de Deus nos dá a mesma ordem específica e urgente. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos. Lembre-se, essa não é uma sugestão da parte de Paulo, é uma ordem direta. A palavra endunamur, forte, era usada com frequência pelos escritores clássicos gregos para descrever indivíduos que haviam sido escolhidos muito cuidadosamente pelos deuses para realizar tarefas extremamente especiais e sobre-humanas. Por exemplo, os escritores do período grego clássico teriam dito que a força sobre-humana do personagem lendário Hércules era o resultado dos deuses pagãos gregos terem depositado nele o poder endunamo. Endunamo se encaixa perfeitamente para ilustrar o tipo de força sobrenatural que Hércules supostamente possuía. Diz a lenda que com esse dom dos deuses gregos pagãos, Hércules realizou muitos feitos sobre-humanos extremamente especiais. O apóstolo Paulo era um homem excepcionalmente brilhante e instruído. Devido aos seus estudos do grego clássico, ele sem dúvida conhecia esse uso histórico da palavra. Assim, ao falar do poder sobrenatural que o Espírito Santo nos dá para resistirmos à obra do adversário, Paulo escolheu deliberadamente essa palavra de conotações inconfundíveis, denotando um poder que transforma meros homens em campeões que possuem força sobrenatural e sobre-humana. Além do mais, a palavra é um poder que é concebido ao indivíduo quando ele é chamado para realizar uma tarefa especial que está além das suas habilidades naturais e requer força sobre-humana. Por que Paulo iniciou o texto sobre batalha espiritual e armadura espiritual com essa ordem para recebermos essa força? O motivo é claro. Paulo com certeza acreditava que a nossa única esperança de consolidarmos a vitória de Jesus e de expormos a derrota de Satanás era recebendo o auxílio desse poder sobrenatural e especial. Paulo sabia enfaticamente, sem qualquer sombra de dúvida, que quando o poder de Deus é liberado com força total na vida de um crente, seu fluxo sobrenatural de poder transformará aquele crente normal em um gigante espiritual. Portanto, Paulo ordena a todo crente, nos termos mais fortes possíveis: revistam-se de poder, recebam esse fortalecimento interior, sejam infundidos com a força e a capacidade sobrenatural de Deus. E Paulo continua: finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. A palavra no Senhor, gramaticamente, é chamada de tempo locativo. Em suma, significa que esse poder especial pode ser encontrado somente em um lugar, e é no Senhor. O fato de Paulo ter escrito no tempo locativo nos diz que esse poder está trancado na pessoa de Jesus Cristo e que ele não pode ser encontrado em outro lugar.
Não podemos obter esse poder especial e sobrenatural lendo livros, ouvindo mensagens de ensino, mas somente por meio de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Esse poder está trancado no Senhor. O primeiro capítulo de Efésios também usa o tempo locativo. De fato, esse mesmo tempo é usado 7 vezes em Efésios 1, para ensinar que estamos em Cristo. Doutrinariamente, isso significa que uma vez que somos redimidos por Jesus Cristo, estamos trancados na pessoa de Jesus para sempre. Como Paulo disse aos Coríntios, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou como Paulo disse à sua audiência no Areópago, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Esse maravilhoso tempo locativo é usado 7 vezes em Efésios 1 para declarar que estamos perpetuamente, eternamente e infinitamente trancados na pessoa de Jesus Cristo. Ele se tornou a nossa esfera de existência e habitação. Por toda a eternidade, estamos nele. Agora conseguimos compreender por que esse poder especial de Deus é tão acessível a você e a mim. Assim como esse poder divino, esse fortalecimento interior sobrenatural que transforma pessoas normais em gigantes espirituais, está gloriosamente trancado na pessoa de Jesus Cristo. Assim também estamos nós. Como crentes, estamos trancados no Senhor com o seu poder divino especial. Embora nem sempre estejamos mentalmente conscientes disso, estamos constantemente tendo contato com esse poder divino diariamente, a cada hora, a cada minuto. O próprio fato de que tanto nós quanto este poder especial estamos trancados no Senhor significa que nunca estamos longe de uma nova explosão de poder sobre-humano dentro do nosso espírito humano. Na verdade, uma nova libertação do poder de Deus dentro de nós está tão acessível quanto o nosso próximo suspiro. Há vários anos, em uma igreja central do Centro-Oeste, eu estava pregando sobre o fluxo divino de poder e sua disponibilidade ao crente. No fim do culto da manhã, fiz um convite a pessoas que nunca haviam sido cheias do Espírito Santo, e muitas pessoas foram à frente para receber oração. Quando me aproximei do altar para orar por aqueles que haviam ido à frente, o pastor voltou-se para mim e disse: "Esta manhã quero que você observe a maneira como oramos pelas pessoas para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Observando a maneira como isso é feito na nossa igreja, você poderá fluir melhor com o treinamento que os nossos obreiros do altar receberam sobre como orar para que as pessoas recebam o enchimento do Espírito." Obedecendo ao pedido do pastor, recuei para observar enquanto os seus obreiros começavam a orar pelas pessoas para que elas fossem cheias do Espírito. Um após o outro, os obreiros andavam atrás das pessoas que estavam de joelhos junto ao altar, dando tapinhas nas costas delas e dizendo coisas do tipo: "Você precisa orar mais do que está orando. Você não está orando suficientemente alto. Você precisa gritar e suplicar para receber de Deus. Você precisa se demorar aqui um pouco mais." Fiquei com o coração partido enquanto observava o que estava acontecendo. Aquelas pessoas preciosas, espiritualmente famintas, foram à frente para receber liberadamente de Deus, mas o que poderia ter sido uma linda experiência se transformara em um pesadelo. Aquelas pessoas sinceras, mas incorretamente instruídas, começaram a se chicotear espiritualmente a fim de se sentirem boas o bastante para receber de Deus e serem cheias do Espírito Santo. Que visão deplorável foi para mim. Ver o enchimento do Espírito Santo reduzido a uma obra da carne foi repugnante, principalmente porque eu sabia que ser cheio do Espírito é uma obra de graça e não de esforço humano. Essa foi uma das visões espiritualmente mais ofensivas que já observei em uma igreja. Deus sabia que Ele teria de tornar as coisas simples para que recebêssemos o seu poder. Do contrário, a maioria de nós jamais o receberia. Sabendo disso a nosso respeito, Deus trancou permanentemente o seu poder dentro da pessoa de Jesus Cristo, e então Ele nos trancou em Cristo também. Fazendo isso por nós, Deus nos colocou em uma posição onde tivéssemos contato com o seu divino poder continuamente. Ele graciosamente organizou as coisas para que fosse muito difícil não recebermos livremente essas transferências de força sobre-humana e sobrenatural para o combate. Para experimentar o poder sempre acessível e sempre disponível de Deus, você precisa abrir o seu coração a Ele e pedir que Ele seja liberado na sua vida. Pela fé, você precisa estender a mão para abraçar esse poder divino e especial.
pois devido à sua posição no Senhor, você está cercado por Ele nesse instante. Nesse exato momento, você está imerso no poder sobrenatural de Deus. Ele está à sua disposição. O único pré-requisito para receber esse poder é que você esteja no Senhor. Se você está nele, como o primeiro capítulo de Efésios fala por 7 vezes, você está na posição, agora mesmo, para receber um novo toque do poder fortalecedor de Deus em sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, obrigada por mais um estudo, obrigada por estar nos ensinando, obrigada por estar, Senhor, abrindo as nossas mentes, obrigada pelo teu poder sobrenatural dado, Senhor, a nós, obrigada pelo teu Espírito Santo estar conosco todos os dias, obrigada, Senhor, porque não somos nada, humanamente somos limitados, mas o teu poder, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia é manifestada em nós e assim nós vencemos todos os dias. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de quem me ouve, em nome de Jesus. Amém. Voltamos amanhã com mais estudos. Que o Senhor te abençoe. Amém.